Glória a Deus, meus queridos amados irmãos e irmãs, vocês que são aí ouvintes do canal Comunidade dos Discípulos. Aqui quem vos fala é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E eu já quero dar um bom dia a todos vocês, aleluia. Desejar um bom mês de setembro, um bom início de semana para todos, aleluia. E começar novamente o nosso trabalho aqui da obra de Deus. Nós estávamos aí, eu acho que 3 ou 4 dias sem fazer a live, sem trazer alguma palavra para os irmãos, os ouvintes, os simpatizantes do canal. E hoje nós resolvemos trazer um assunto bem bacana para a gente falar da parte de Deus, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, onde nós vamos tentar aqui extrair alguma coisa para as nossas vidas da parte do Senhor. Amém? Quero pedir licença desde já para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você se encontra, dentro de um ônibus, do metrô, no trem, dentro de um Uber, no táxi, ou até mesmo viajando de um estado para outro, dentro de um avião. Eu quero pedir licença para compartilhar com você da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom e nós estamos aqui, aleluia, por causa da misericórdia de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que é a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Você vê aí tamanha a violência que nós estamos vivendo neste mundo. Você vê não só a violência, mas também as coisas que têm acontecido no mundo afora, acontecido no nosso país, tragédias, catástrofes, que tem acontecido, E nós temos que ficar sempre alerta com essas coisas, irmãos, porque é mister que tudo isso aconteça. Talvez você diga, irmãos, mas é da vontade de Deus que aconteçam essas coisas? Não, irmãos, não é da vontade do Senhor trazer prejuízo, causar a morte de terceiros, mas, aleluia, essas coisas hão de acontecer, porque são sinais. Não pense que só são os sinais no céu, mas antes do nosso Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, muitas coisas, irmãos, vão acontecer neste mundo, no cenário político a qual nós estamos vivendo, na questão geográfica, na questão de fenômenos espirituais que acontecem, na questão da violência. Você tem visto aí, você vê jornais, hoje em dia com a internet, você consegue ver coisas que você não via há 50 anos atrás. Você não via essas coisas, porque você só via através dos jornais, aquilo que a TV e os rádios lhe noticiavam. Mas hoje você tem aí a internet e você consegue ver o que se passa nos outros países, as catástrofes que os outros países também sofrem. Você vê a violência que tem ocorrido também em outros países. Você tem visto a violência que tem ocorrido em nossa nação, a quantidade de pessoas drogadas, a quantidade de pessoas aí perdidas na prostituição, a quantidade de pessoas perdidas nas drogas. Quer dizer, tudo isso por falta de Cristo, a quantidade de pessoas que se suicidam por conta de uma decepção amorosa,
por conta da perda de algum bem material. Você vê aí a violência contra a mulher, homens que se acham proprietários de suas mulheres, né, quando casam, quando estão namorando, e eles não aceitam o término do namoro, o término do casamento, e aí eles partem para a violência contra as mulheres, contra os próprios filhos, pessoas que matam por ambição, né? Tiram a vida do próprio parente porque o fulano de tal tem uma fortuna. Você vê aí as coisas acontecendo, a violência contra a criança, as pessoas se odiando cada vez mais, a violência no trânsito, as pessoas se aborrecendo por qualquer coisa, por uma palavra, por um pisão no pé, porque a pessoa olhou para ela e ela não gostou que a pessoa olhasse, então ela se irrita e ela já parte para a violência. E você vê que o mundo está caminhando para o abismo. Você vê aí líderes religiosos se corrompendo, se vendendo, né? Por causa do dinheiro, o comércio da palavra de Deus se crescendo, falsos profetas. Não só, irmão, o comércio, quando eu falo que ocorre dentro das igrejas, não é só o comércio da questão de você pedir o dízimo, de você pedir alguma ajuda, alguma arrecadação, mas o comércio. Se você for hoje numa loja, numa livraria bíblica, você não vai comprar Bíblia barata. Então você vê que essas coisas, um livro, uma Bíblia, ela hoje custa, tem Bíblias que custam uma fortuna, que tem irmãos que têm vontade de estudar e ele não tem condições de comprar uma Bíblia de estudo, porque se ele mexe no seu orçamento, ele fica talvez sem o gás, talvez ele não coma, né? Aqui no Ceará fala de mistura, né? Que é um frango, que é o feijão, arroz acompanhado, né? De um frango, de uma carne, de um peixe, ou aquilo que a pessoa queira comprar. Então, muitas das vezes ela vai ter que abdicar de alguma coisa, ou vai ter que juntar aquele dinheiro alguns meses para adquirir uma Bíblia de estudo, que realmente uma Bíblia de estudo, irmão, ela é cara, 200 conto, 300 conto, 500, dependendo da Bíblia que a pessoa queira comprar, é um absurdo. Quer dizer, então, o comércio não está apenas dentro da igreja, quando alguém usa de má fé para arrancar dinheiro da pessoa que está ali, não. Você vê o comércio hoje nas coisas de Deus em tudo isso. Camisas que são muitas das vezes vendidas, né? Alguma coisa, algum objeto que se é oferecido dentro das igrejas, uma rosa, e a pessoa tem que pagar um azeite para a pessoa levar. E as pessoas, elas caem nessas coisas. Elas são levadas porque é ensinado a elas que aquilo ali é uma forma dela está exercendo a sua fé, quando ela leva um azeite, uma rosa, ou seja lá qualquer coisa que se ofereça dentro da igreja, e a pessoa motivada, né, por isso, pelas palavras que são ditas pelo líder, pelo pastor, ali em cima do altar, no púlpito, e as pessoas tomam isso como verdade. Muitas das vezes elas não se debruçarem na palavra de Deus. Não meditar, não buscar do Senhor a verdade. Como eu tenho sempre frisado em alguns ensinamentos que eu já tenho anteriores, as pessoas hoje continuam como bebês, como criança ainda, na mamadeira, precisando tomar a sopinha na boca, na colher,
dada, assim como uma criança ela se alimenta, né? Quando nasce, a mamãe alimenta ela do seio, depois vai para a mamadeira. Assim é muitos que estão dentro da igreja, se alimentando ainda da mamadeira do pastor, da colher que se dá na boquinha, que ele não se debruça na palavra de Deus. Não busquem o conhecimento. E muitas das vezes, quando quer, deseja, expressa isso cai no ouvido de algum líder dizer que o irmão vai estudar teologia. Muitos irmãos tentam abafar o desejo do irmão aprender, dizendo, olha, a letra mata. Para que você vai aprender teologia? Mas eles usam essa passagem bíblica dita por Paulo de forma errônea. Mas muitos irmãos, eles acreditam e não querem e deixam ou perdem a oportunidade de ir para um seminário, para uma faculdade, aprender. Não que isso vai lhe tornar uma pessoa mais espiritual, mas vai abrir os olhos para certas coisas, vai lhe dar um conhecimento a mais na hora dele estar ali ministrando a palavra. Porque quando Paulo fala sobre isso, que a letra mata, ele estava dizendo sobre a lei mosaica. Não a questão de você aprender as Sagradas Escrituras, buscar conhecimento para você ter uma melhora no seu sermão, naquilo que você vai passar para as pessoas. E as pessoas ali, os irmãos, por não compreenderem muito, então acabam tomando aquilo para si e deixam a oportunidade. Por quê? Porque as pessoas não querem que você se torne um crítico, irmão. Porque quando muitas das vezes as pessoas estão ali à frente, pregando, e usa a palavra de forma errônea, elas não querem ser questionadas. E ela sabe, se você for buscar conhecimento, você um dia vai questioná-la a respeito da pregação que ela fez, de algo que ela expôs ali em cima e não estava correspondendo à verdade bíblica. E quando você vai, então, questionar, ela não aceita. É como você dizer para uma criança, para uma pessoa, não precisa estudar não. É isso que muitas das vezes os nossos governantes querem, impedir da pessoa ter conhecimento, estudar. E muitos jovens hoje em dia se abdicam desta oportunidade que o governo está dando, né? De estudar, de aprender, de se formar, de buscar conhecimento para poder ter um senso crítico, para poder ter visão do mundo. E muitos não querem, mas muitos jovens aí estão perdendo a oportunidade. Se no meu tempo fosse oferecido essas oportunidades aí que é oferecida nos dias de hoje, se o cara ganha até dinheiro para poder estudar, ganha até uma ajuda de custo. No meu tempo, irmão, não tinha isso não. Ou você estudava para poder ter uma condição melhor de trabalho, ou você ficava ali amarrado e acabaria tendo um subemprego, né? Pessoa hoje com uma certa condição de estudo, ela não consegue aquilo, nem trabalhar às vezes na área que ela tem, por conta de certos fatores às vezes externos, fatores internos, que muitas das vezes impede da pessoa ela exercer a sua profissão, e ela às vezes fica ali, e a gente vê muito casos de pessoas frustradas, de pessoas que vivem uma vida por não ter tido uma oportunidade, e elas se frustram nas suas vidas, muitas das vezes achando que não são capazes, mas na verdade são fatores que ela não pôde reger, porque tem coisas que nós não podemos controlar, irmãos. Está no controle de Deus certas coisas e outras no controle dos homens, do inimigo, das nossas almas. E às vezes a pessoa ela fica amarrada naquilo. Não
que ela seja incapaz. Não, porque todo ser humano é capaz. Deus deu sabedoria a todos, deu inteligência a todos. Alguns, né, se destacam porque sabem aproveitar das oportunidades, outros têm oportunidades por terem suas amizades, seus parentes dentro de algumas empresas. Então elas ali conseguem ter uma certa condição. Mas isso não é o que eu quero trazer para os irmãos, não. Mas está dentro daquilo que nós iremos falar. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, né, irmãos? Porque quando nós vamos falar de Deus, nós temos que ter o auxílio dele. Nada podemos fazer sem Deus. Nós dependemos dele. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença nesta manhã de segunda-feira. Esta segunda-feira a qual o Senhor fez, meu Deus, tão maravilhosa. Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia a qual o Senhor tem, Senhor, nos ajudado a colocar dentro de casa. Pai, muito obrigado por termos um local onde residir e nos abrigar do sol, da chuva, do vento. Obrigado por ter o que vestir e calçar, meu Deus. Pela saúde mesmo debilitada. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, fala a cada coração, a cada vida que irá, meu Deus, assistir, meu Deus, esta live, esse pequeno estudo, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou pelas madrugadas. Eu peço, Pai, abençoa, alcança cada vida. Alcança este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, em nome de Jesus. Que suas vidas sejam edificadas, Pai, em o nome de Jesus. E glória a Deus. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Nós vamos falar, o nosso assunto, o nosso tema é: de Deus não se zomba. Aleluia. Meus queridos, tem muita gente aí que anda zombando de Deus. Muitas pessoas que escarnecem o nome do Senhor. Aleluia. Muita gente que zomba do Criador, que faz pouco caso. Pessoas que não acreditam na existência de Deus, que negam a Deus, mesmo diante da glória, da majestade do nosso Criador, da glória que nós podemos ver com os nossos olhos, da glória de Deus, através da criação. Aleluia. Porque quando nós contemplamos, meus queridos, o universo, quando nós nos debruçamos e olhamos as constelações, o sol, a lua, as estrelas, nós não podemos pensar que aquilo ali foi feito, foi obra do acaso. Não. Um ser superior a nós criou todas aquelas coisas. Colocou tudo em ordem, em harmonia. E esse ser é Deus, o Criador de tudo, do céu e da terra. Ele que deu limites, né, aos rios e os mares, fez separação entre eles. Ele que faz o sol nascer, a lua aparecer à noite. Ele que faz chover para regar a terra e nascer as vegetações. Ele que criou toda a fauna, toda espécie de seres vegetais, toda espécie de seres animais. Ele que criou a mim e a você, que nos dá o fôlego de vida, que nos faz andar, que nos faz enxergar, ouvir, falar, que nos faz ter os nossos sentidos apurados. Ele que criou o homem do pó da terra, o primeiro homem, Adão, e soprou na narina de Adão o fôlego de vida. Aleluia. Sim, a esse Deus grande, maravilhoso, a Ele são todas as coisas. Mas muitas pessoas negam a sua existência, muitas pessoas zombam de Deus, fazem pouco caso. Aleluia.
Veja o que diz este versículo que está no capítulo 6 do livro de Gálatas. Aleluia. Hoje peguei aqui a minha Bíblia, que é gigantesca. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja o que diz aqui. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Aleluia. De Deus, meus queridos, nós não podemos zombar, escarnecer. E quantos são as pessoas que escarnecem de Deus, que zombam de Deus? Quando nós usamos o nome do nosso Deus em vãos, nós estamos zombando, irmão, dele. É um dos mandamentos de Deus, é não usar o seu santo nome em vão. E as pessoas usam o nome de Deus em vão. Usam o nome de Deus para entrar na política. Usam o nome de Deus para praticar coisas erradas. Usam o nome de Deus para ludibriar, para enganar as pessoas. Usam o nome de Deus para tudo que não presta, achando que Deus está naquele negócio, achando que Deus está com ela naquilo. Aleluia. Se corrompem, se vendem, usam o nome de Deus para seus próprios benefícios, seus interesses. Aleluia. Veja o que diz o Salmo 53, verso 1. Aleluia. Salmo 53, verso 1, meus queridos. Glória a Deus. Vamos passear pela Bíblia, meus queridos. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim. Aliás, perdão, 53, verso 1. Eu estava no 50. Diz assim: Disse o nécio no seu coração: Não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então as pessoas, irmãos, zombam de Deus. Elas pensam que pode fazer o que quiser. Pecam, praticam iniquidades. Né? O nécio, né? O tolo, ele diz: não existe Deus, então eu faço o que eu quero. Ele se corrompe. Ele pratica obras más, ele não está nem aí, ele vive de qualquer maneira, porque ele acha que não existe Deus. Então ele zomba daqueles que têm uma fé em Deus. E por ele achar que não existe Deus, ele pratica todo o mal. Ele escarnece de Deus. Aleluia. Corrompe-se e pratica iniquidade. O homem que não crê em Deus, ele zomba e ele pratica todo tipo de iniquidade. Um outro ponto: pessoas que zombam de Deus quando negam a sua palavra. Quando é que eu nego a palavra de Deus? Quando eu não obedeço a Deus. E às vezes aquele que crê em Deus está dentro de uma congregação, mas não está obedecendo a Deus. Usou o nome de Deus, mas não usa o nome de Deus, mas não obedece. Não obedece a palavra de Deus.
vai querer libertar as pessoas, mas não vivem a palavra de Deus. Quer estar na obra de libertação, mas não obedece, não busca a libertação, não busca se libertar das coisas deste mundo. E aí elas zombam de Deus, faz pouco caso, elas acham que pode fazer o que quer. Certa vez, irmãos, eu fui com um pastor, a gente evangelizando, pastor e mais uma pessoa, eu não vou citar o nome, e não, né? E a gente foi a uma casa onde havia pessoas dessa família, e a gente foi ali, foi convidado a entrar, e o pastor já tinha me advertido, né? Olha, nós vamos expulsar demônios, tal. E o pastor, mais essa pessoa que foi com a gente, porque esta pessoa eu estava ajudando a igreja a estar firme no Senhor, e a gente começou ali a orar. Meus queridos, esta pessoa manifestou todo mundo, e essa pessoa manifestou, e só ficou eu, pastor, ali, e 4 demônios. E eu disse, pastor, e agora? E nós começamos a orar e expulsamos o demônio das pessoas para a glória de Deus. E depois o pastor chegou para mim e disse, irmão Gilson, esta pessoa a qual você trouxe, a qual ela está, ela não pode estar fazendo esta obra conosco até que ela venha se libertar. Aleluia. E ele também falou para a pessoa, e a gente conversou, e eu disse para essa pessoa, ó, você não pode estar onde eu vou fazer a obra de libertação, você não pode estar ali, que você ainda não tem a libertação. Esta pessoa, irmão, ia para a igreja, eu levei muitas das vezes para a igreja, né, quando eu era ainda novo na fé, levava para andar no sal grosso, né, ser liberto, aquelas igrejas que você vê que inventam certas campanhas, e essa pessoa, ela nunca se libertava. E eu vi talvez ali um espírito, né, zombando da vida dessa pessoa, escarnecendo do nome de Deus, não tendo temor, irmão. E quando a pessoa ela não tem temor a Deus, ela acha que pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Ela pode estar fazendo, estar à frente ali, expulsando demônios, indo evangelizar nos lugares meio perigosos. E a pessoa tem que ter cuidado, irmão. Ela tem que ter temor a Deus. Porque quando ela vai fazer esse tipo de coisa, quando ela vai fazer a obra de Deus e entrar em certos locais, ela tem que estar ali revestida do Espírito Santo. Ela não pode estar em qualquer lugar. Então ela tem que ter um compromisso com Deus. Ela não pode estar brincando com as coisas de Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar ele vai colher. Mas graças a Deus eu creio que esta pessoa hoje está em Cristo Jesus, tem uma vida talvez abençoada para a glória de Deus, e eu fico feliz por ela, por ele, né? Está aí vivendo uma vida com Deus. Assim espero, né? Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. A salvação ela é individual. Mulher, esposa não salva marido, marido não salva mulher, filho não salva. É individual de cada um. Bom, e muitos fazem assim, irmão, zombam das coisas de Deus. Vão fazer as coisas de Deus de forma relaxada, não tem compromisso com as coisas do Senhor e acabam atraindo para si o mal. Aleluia. Um outro ponto, zombam de Deus quando não obedecem a sua palavra, quando não vivem. Quantas pessoas, irmãos, não estão obedecendo a palavra de Deus, ministrantes da palavra.
usam a palavra de Deus para tudo, para pôr medo nos irmãos, para subjugar os irmãos, para tirar dinheiro dos irmãos. Usam a palavra de Deus, aleluia, dizendo coisas, ensinando coisas que não é de Deus. Usam a palavra de Deus para influenciar os irmãos a votarem em certos candidatos, que é do interesse deles, dos próprios líderes desta igreja. Porque a gente sabe que em muitas igrejas evangélicas existem pessoas carentes, pessoas necessitadas, mas esses pastores muitas das vezes não estão preocupados com esses irmãos. E aí eles põem na mente dos irmãos, olha, vote em fulano de tal, vote nesse, e eles começam a dizer certas coisas na igreja, porque fulano, Deltrando vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eles não falam todo o projeto que o cara lá, o político, outro político pretende fazer. Ele só fala alguns pontos, e isso mexe muito com a cabeça dos irmãos. Isso é zombar de Deus, irmãos. Quando nós usamos a palavra em nosso próprio benefício e interesses pessoais, isso é zombar de Deus. Aleluia. E o quarto ponto, zombam de Deus quando falam dele sem reverência. Tem muita gente falando de Deus aí de qualquer jeito em cima do altar. Não tem temor, não tem reverência. Você hoje vai na igreja, você não sabe se aquilo ali é um local onde as pessoas estão cultuando a Deus. É uma bagunça tremenda. É gente rastejando no chão. É gente subindo nas paredes. É gente dando mãozada no outro dentro da igreja com o braço aberto. Isso é zombar de Deus e achar que aquilo ali é um movimento do Espírito Santo. Então a gente tem que ter cuidado. Nem tudo, irmão, que acontece dentro de um ambiente assim vem de Deus. Nós temos que buscar discernimento de espírito. Pessoas zombam de Deus quando não vivem inclinado para o Espírito Santo. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão inclinadas para o Espírito Santo, que não deixaram o Espírito Santo ser o Senhor de suas vidas, ser entronizado no seu coração, teu trono, ser o Senhor de suas vidas. Elas querem viver do jeito delas. Elas querem o Espírito Santo apenas para o seu bel prazer, para o seu enriquecimento. Estão zombando de Deus. Zombam de Deus. As pessoas fazem besteira, irmão. Se aproveitam. Aí pessoas estão se aproveitando da igreja para escapar, cometem seus crimes e correm para a igreja. Estavam na igreja. O problema não é você ir para a igreja depois que você faz um erro, porque todos nós somos pecadores. O problema é, a pessoa estava na igreja, usava o nome de Deus. E depois que as suas imundícies são descobertas, vão buscar ajuda na igreja. E tem igreja que pactua com isso, tem pastor que pactua com isso, que coloca a mão na cabeça do cara, pedindo para Deus dar livramento, quando o cara roubou, usou de palavras mentirosas, enganosas, e fez muita gente sofrer com morte de parentes de Covid, como é o caso desse cidadão, que agora corre para a igreja novamente, usou da igreja, usou do nome de Deus para se tentar ir na política. Ganhou a primeira vez porque ganhou, porque não foi da vontade, ganhou porque teve aí a mão de certos líderes corruptos
que buscam seus interesses, a gente muitas das vezes que está ali na igreja, no banco, né? E somos membros, ou até mesmo você que está no altar, muitas das vezes ali inocente, e às vezes, irmãos, os políticos vão para dentro das congregações agariar votos, mas estão zombando de Deus. Não tem compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com a obra de Deus. E os pastores gananciosos se aproveitam e pedem a você para votar. E agora o sujeito comete uma arruma de crime e corre para dentro, volta para a igreja. Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Tenha vergonha. Você está zombando de Deus. Você está achando que Deus é menino. Se arrependa verdadeiramente. Deus conhece seu coração. Havia necessidade de roubar, de furtar o que não era seu, de roubar a nação. Você causou ódio entre as pessoas. Pessoas morreram porque você implantou ódio no coração. De Deus você não tem nada. Se arrepende, mas se arrependa de verdade. Não venha com meninice para dentro da igreja não, para as coisas de Deus não, porque Deus não é menino. Você pode maquiar o seu exterior, as pessoas, mas Deus conhece o que está no teu coração. Você está pensando que está enganando a Deus, que Deus é menino? Quer oração? Amém. A igreja ora, o pastor ora. Mas o crime que você cometeu, meu irmão, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você matou? Você tem que pagar pela vida que você tirou, você roubou. Você tem que pagar pelo crime. Não é porque aceitou a Jesus que agora, vai ser tal, coitadinho, não. Jesus não pactua com injustiça, não. Deus não pactua com roubo, não, com engano, não, com fraude, não. A igreja não é lugar. A obra de Deus, o reino de Deus é santo. As pessoas de Deus. Pastor, tenha vergonha. Ore. Mas não coloque a mão na cabeça, não. Porque se o senhor colocar a mão na cabeça do indivíduo, o senhor vai estar pactuando com os crimes dele. A Bíblia fala que nós não devemos colocar nossa mão na cabeça de qualquer pessoa. Tem muito pastor aí ganancioso, querendo ganhar umzinho por fora. Deus conhece. Não zombe de Deus. Não faça da palavra de Deus meio de ganho. Não queira zombar do Criador, pois aquilo que o homem semear, ele vai colher. Está na palavra de Deus, ele vai colher. Eu vou ler todo, para você entender bem o que é que realmente diz essa palavra. Aleluia. Não brinque, irmão. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor, as coisas santas. Eu vou ler tudo. Não erreis, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, cuidado com o que você está aí plantando. Cuidado, porque se você está plantando mentira, o mal, você vai colher o mal. Você está colhendo aquilo que você plantou, meu querido. Você plantou o mal, você plantou o ódio, você plantou a discórdia, você plantou a mentira. Então você está colhendo agora os frutos de sua obra.
Ou você achou que Deus era menino? Ou você achou que podia escarnecer de Deus? Tem muita gente aí que acha que pode escarnecer de Deus. Se arrependa. Se arrependa. Verdadeiramente, é isso que Deus quer de cada um de nós, o arrependimento. O arrependimento verdadeiro. Não zombe das coisas de Deus. Seja verdadeiro, seja sincero com Ele. Seja como Davi. Davi errou. Mas Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natã, ele caiu em si. Porque Natã chegou para ele, contou uma parábolazinha, e Davi disse assim: então vamos matar esse homem. E Davi disse: esse homem é você, Davi. Porque Davi cobiçou, desejou a mulher de outro, teve relações. Davi mandou o homem para a linha de frente de guerra, o homem morreu, e ele sabia que ele ia morrer. Davi então caiu em si. Davi se arrependeu, mesmo tendo cometido esse pecado gravíssimo. Ele se arrependeu e por ele se arrepender, Deus o perdoou. Davi não zombou. Ele não estava se arrependendo de boca apenas, mas de coração, porque Deus conhece, meu querido. Então, você está aí dentro de uma igreja, não seja fingido. Deus conhece. Seja sincero com Deus. E Deus o perdoará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Você vai receber o perdão de Deus se arrepender verdadeiramente, se buscar a regeneração, a transformação que vem de Deus. Você entrará no reino dos céus. Mas se você viver com hipocrisia, com mentira, com fingimento, as suas indas e vindas da igreja, da congregação, serão inúteis. Por mais conhecido que seja o pregador da sua igreja, por mais influência que ele tenha nas mídias, na televisão, por mais conhecido que ele seja no Brasil ou no mundo, não adianta, porque só quem pode levar você para o céu é Deus, se você se arrepender. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, o único que pode nos dar o direito de ir para o céu é Jesus, através do nosso arrependimento, do nosso reconhecimento que nós somos falhos, quando nós nos voltamos para Ele com um coração verdadeiro. Então não zombe de Deus, meu amigo. Não zombe de Deus, jovem, mulher, rapaz, moça, senhor, senhora. Procure obedecer, procure viver a palavra de Deus todos os dias. Perfeito nós não somos, mas nós não podemos viver no engano, na mentira, no fingimento. Não podemos viver aí querendo lubridiar a Deus. Não, nós não conseguimos enganar Deus, lubridiar. Podemos enganar até o homem, mas a Deus não. Então tenha cuidado, não brinque com as coisas de Deus. A mão de Deus é tão pesada, amigo. Não brinque. Busque a Deus com seriedade. Busque a Deus de todo o coração. Procure se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Fale para Deus. Fale para Deus. Seja sincero. Arrependimento também ela vai dizer que nós temos que devolver. Certa vez, Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Vivia um homem corrupto, desejava a Deus, não podia entrar em certos locais por ele
não ser uma boa pessoa vista pelos os demais judeus, porque ele era um cobrador de impostos, roubava, não era considerado um homem de Deus, tinha suas privações, mas Zaqueu ele desejou ver Jesus quando Jesus ia passar. E Jesus mandou ele descer e disse: Zaqueu, desce daí porque me convém estar na tua casa. E Zaqueu, sendo um homem pecador, Jesus vai ali, na casa dele, na sua casa física. Mas eu quero dizer para você, se você se arrepender, Jesus vai fazer morada no teu coração. Vai entrar no teu coração e vai cear contigo. Mas você tem que dar uma resposta boa para Deus. Zaqueu, quando Jesus vai ali, ele se arrepende. Houve salvação na vida de Zaqueu. E ele disse que ia devolver aquilo que ele roubou das pessoas. Tem que haver no coração do homem essa disposição. Não apenas o arrependimento de boca, mas uma atitude verdadeiramente que demonstre o arrependimento. Zaqueu devolveu às pessoas aquilo que não era dele, aquilo que ele tomou de forma ilícita. Seu arrependimento vai ser demonstrado pela sua atitude diante dos homens e diante de Deus. Então não adianta estar ali na igreja aí, pedir oração a Deus, porque Deus não pactua, meu querido, com coisas erradas. Deus não pactua com injustiça, com mentira, com roubo. Não. Nosso Deus é santo. E aqueles que levantam as suas mãos para orar têm que levantar as mãos santas. E aqueles que colocam a mão na cabeça sabem muito bem da responsabilidade que é. Não pode estar compactuando com essas coisas. Então se arrependa verdadeiramente. Nós devemos sim nos arrepender de todo o coração. Eu quero dizer que esta palavra, irmão, antes de falar com você, falou comigo. Então a espada de Deus, ela corta aí, mas corta aqui. Não pense que eu estou falando apenas para você, não. Antes de falar com você, ela falou comigo. Louvado seja Deus. Amém? E Deus diz para mim e para você que nós devemos ter um coração sincero. E nos arrepender de todo o coração. Não da boca para fora. Não de aparência. Para depois estar cometendo os mesmos erros. Tem que ser sincero. E deixar de lado as coisas enganosas. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês se inscrevam aí no canal Comunidade dos Discípulos. Ajude esse canal a crescer. Ajude, meu querido. Eu dependo de você, para você aí dar o seu like. Tem muitas pessoas que estão assistindo o meu canal, mas elas não estão se inscrevendo. Então se inscreva. O que te impede de se inscrever no meu canal? Você, mulher, você, homem, moça, rapaz, adolescente. Se você acha que esse canal tem relevância para a sua vida, se inscreva. Dê o seu joinha, ou para cima ou para baixo, não importa. O importante é que você ajude o canal, para que o YouTube entenda que há uma relevância deste canal. Ajude a obra de Deus, irmãos. Aleluia. A crescer. Não seja egoísta. Aleluia. Não pense só em si. Louvado seja Deus. Para mim fazer mais coisas, eu preciso do seu apoio. Eu tenho muita coisa que Deus coloca no meu coração para realizar, né? Certa vez eu pedi aí, eu fiz um apelo, uma ajuda, porque eu pretendo comprar uns microfones, 2 microfones, né? Colocar ali na mesa, pretendo convidar pessoas para a gente fazer lives ao vivo, conversar sobre missões, conversar sobre a obra de Deus. Eu pretendo, irmão, chamar irmãos, pastores, para falar da obra de Deus.
Mas eu preciso que a sua ajuda para o canal crescer, para que eu possa ser aí, não vou ser hipócrita, ser monetizado, irmão, para poder receber, para poder ajudar a comprar as coisas para o meu canal. Pela misericórdia de Deus, irmão, eu prego usando meu celular, um fone de ouvido, esposa me ajuda, tive a ajuda de algumas pessoas aí do canal recentemente, sou muito grato a esses irmãos, tenho orado a essas pessoas que nem são crentes, irmão. Eu tive a ajuda de um patrão da minha esposa, ele não sou evangélico, minha esposa é cuidadora, e esse senhor, ele ouve, ele me ajudou com uma certa quantia. Tem outro irmão também, que é caminhoneiro, uma pessoa boa, ele ajudou, e a gente tem orado por eles. Mas isso não é porque ele deu que eu vou orar por ele, não, eu oro sempre, até porque esse irmão que doou, ele não é apenas irmão assim em Cristo, mas ele é irmão de criação, uma pessoa que foi próxima de mim, eu considero, e louvo a Deus pela sua vida, por ele ter sucesso, por ele ter uma família estabelecida. Este senhor que é patrão da minha mãe, que é parente da pessoa, que é patrão da minha esposa, que é parente da senhora que minha esposa cuida. E ele doou um certo valor, não foi grande, mas foi de boa ajuda. Aonde eu já comprei um microfone por uma coisa, um microfonezinho melhor, que vai estar chegando lá para o dia 20, 19, e a gente vai estar aqui mostrando, aleluia, e outras coisas que eu quero poder colocar no canal, né? Tem os estudos ainda, irmão, também que eu prometi, né? Deus fala, eu coloquei apenas um vídeo mostrando a imagem aquela Canadá ali, Espanha, né? E o Havaí que teve aqueles incêndios. Eu tenho algo ainda a trazer sobre a Covid, que era um estudo que na época da Covid eu fiz, só que eu deixei de lado, fiz no slide, não quis trazer, mas eu quero falar, vou colocar agora como segundo vídeo. Eu vou falar dentro do slide, vou ler, né? Porque aquilo ali é Deus falando, irmão. Essas pandemias, essas coisas que acontecem, essa tragédia que teve aqui no Brasil recentemente, é Deus falando, são sinais para nós, seres humanos, buscarmos a Deus enquanto nós temos vida. Porque hoje a gente está bem. Hoje você está bem aí na sua cidade, não acontece nada. Aparentemente, irmão. Às vezes você sai para a rua, vai fazer uma compra, vai a um passeio, e você não sabe o que acontece com a sua vida. Não sabe se vai voltar para casa, para o seu lar, para os seus filhos, com o seu esposo, porque tamanha a violência. E nós temos que entregar a nossa vida a Deus, porque nós não sabemos o amanhã. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo. Você vê o amor se esfriando, as pessoas não se importam mais uma com as outras. Há um individualismo, o pecado crescente, né? Uma coisa aí horrenda. Jovens perdendo a sua identidade, o rapaz, a moça. E é muito triste, irmão. A gente vê aí essa questão, o mundo está virando como Sodoma e Gomorra. Aqueles homens, quando Ló coloca ali aquelas pessoas de Deus que foram à sua casa, outros homens foram ali e queriam ter relação sexual com aqueles homens. E é isso que o mundo hoje está vivendo. É os homens querendo ter relação com homem, a mulher com mulher, como se isso fosse agradável aos olhos de Deus. E não é, meu querido. Não é agradável aos olhos de Deus. Vê a criação, Deus vê a sua criação sendo corrompida. Homens que têm relacionamento com animais,
Homens que têm relacionamento com cadáveres. E tudo isso é coisa horrenda, é coisa do inimigo, é coisa do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Mas o homem, irmão, está se afastando de Deus, porque busca satisfazer os seus desejos do seu coração. Quando Deus, ele quer que a gente lute contra essas coisas. Eu não sou perfeito, irmão, mas a gente tem lutado porque nós temos um desejo de ir para o céu. Que adianta ganhar o mundo, ter toda a fama, riqueza e perder a salvação. Lógico, é bom você ter as coisas, eu sempre friso isso, mas isso não quer dizer, irmão, tudo. Jesus não veio apenas para nos dar, enriquecer. Muitos estão dentro da igreja enriquecendo, como se isso fosse tudo, irmão. Não, o importante é a salvação, é de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe da minha e da sua necessidade. Se Deus quiser te dar um transporte, Ele dá. Se Deus quiser te dar uma casa boa, dar-te condições de ter uma casa boa, Ele te dá. Mas se Ele não te dá, se Ele não nos dá, a gente tem que nos contentar com aquilo que a gente tem. E sermos sempre gratos a Deus. Se Deus te deu uma bicicleta, glória a Deus. Se você anda a pé, glória a Deus. Se você anda de ônibus, glória a Deus. Se você tem o seu carrinho, glória a Deus. Se você tem a sua casa simples, glória a Deus, né? Se você paga aluguel, glória a Deus que dá condição para você pagar aluguel. Se você tem a sua mansão, glória a Deus que te deu aquela mansão, deu condição de você ter aquela mansão, trabalhar de forma honesta e adquirir. Mas isso não é tudo. Não adianta você ter tudo isso e não ter Deus dentro de você. Tem pessoas que têm muitas riquezas, mas não têm Deus. Nunca estão satisfeitas com nada. Tem pessoas que têm tão pouco e têm Deus no coração e estão satisfeitas. Tem pessoas que não têm nada e não estão satisfeitas, vivem murmurando, se queixando da vida, porque precisa de Deus. Assim como aquele milionário, trilionário, super rico, precisa. Todos nós, pobres, ricos, milionários, brancos, negros, brasileiro, estrangeiro, seja de qualquer nação, índio, seja de qualquer etnia, todos nós precisamos de Deus. O homem não vive sem Deus. Sem Deus nós somos como uma folha seca, levada pelo vento, sem rumo e sem direção. Sem Deus nós somos um barco à deriva, no meio das ondas bravas do mar, pronto a afundar, a naufragar. Sem Deus, aleluia, a nossa alma chora. Sem Deus, a vida não tem sentido. Então busque a Deus, meu querido, enquanto você tem vida, enquanto você respira. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus te ama. Independente do que você é, independente do que você tem feito, Deus, ele te ama. Ele só abomina o pecado que nós, seres humanos, muitas das vezes praticamos. E ele quer que nós venhamos a nos arrepender e a nos voltar para ele, para que ele preencha todo o vazio do nosso coração. Mas talvez você diga: eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me droguei, eu nunca fiz nada de mal. Mas eu quero dizer para você que você também precisa de Deus. Aleluia. E o homem sem Deus, ele está à deriva. Como eu disse, sabe, eu também nunca matei ninguém, graças a Deus. Eu também nunca furtei, nunca apontei uma arma para ninguém, para tirar nada de ninguém.
Mas mesmo assim eu vi em mim a necessidade de Deus. Porque eu era uma pessoa triste, vazia, e buscava uma resposta para a minha vida em meio a tantas coisas que aconteceu comigo, a tanta tristeza, a tantos dissabores da vida. Eu procurava uma solução. Mas nunca foi dado a bebida, as drogas. Isso nunca me fascinou. Mas eu buscava, havia um vazio dentro da minha alma. E quando eu ouvi a voz de Deus, então eu compreendi que ali estava a resposta, que a minha alma almejava. Eu andei em busca de Deus nas religiões. Eu já contei isso no canal. Já frequentei o Espiritismo segundo Allan Kardec. Já fui no centro de Mesa Branca. Já fiz parte da Igreja Messiânica Mundial do Brasil por 3 anos. Fiz amizade com gente da Sachonoe. Eu buscava a Deus. Eu tinha sede, fome de entender certas coisas da vida que acontecia comigo, de buscar e compreender a razão pela qual nada dava certo para mim. E por muito pouco eu não tirei a minha vida. Eu vivia desejando a morte. Para mim, era uma solução. Eu era uma pessoa que, quando alguém me perguntava a hora, eu dizia para a pessoa, certa vez um cidadão me perguntou a hora, e eu, de forma debochada, eu disse: faltam 5 minutos para você tomar vergonha na cara e comprar um relógio. Eu falava essas coisas para ver a reação da pessoa, para ver se ela tomava alguma atitude. Porque eu não tinha vontade de viver. Bati em muitas portas em busca de emprego, e muitos não eu recebia na minha vida e saía dali cabisbaixo e buscando compreender em Deus por que não dava certo. E eu me questionava, será que eu não sou uma pessoa tão inteligente? Será que eu não tenho uma boa aparência? Porque, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, as empresas, elas olham muito isso, a sua aparência, né? Então aquilo ali às vezes me chateava, eu ficava muito triste e eu não me abria com ninguém, nem para minha mãe, nem para os parentes, nem amigo, até porque eu sempre fui uma pessoa meio isolada, meio sozinha, então eu ficava mais para mim com essa dor. E eu vagava no mundo. Eu vagava sem ter rumo, sem ter direção. Mas como eu disse, eu nunca fui dado às drogas, ao álcool, mas eu tinha uma tristeza dentro de mim. Tinha um vazio que as religiões não puderam preencher. Cheguei aí no Santo Daime, conheci uma pessoa que me levou, né? Eu
tomei aquele chá. Foi só uma vez, mas fui. Tamanho era meu desejo de ter uma vida transformada, de buscar alguma coisa, de ter sucesso. Cheguei a morar com uma pessoa que ela era um bandista, uma coisa assim, e eu estava num período que eu estava desempregado, e esta mulher, ela disse, olha, você quer fazer isso? E ela falou algumas coisas e ofereceu ali algumas coisas para me comprar. E eu disse para ela, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso não. E ela me ofereceu tudo de graça. Eu só tinha que raspar a cabeça e passar um tempo dentro do terreiro lá, dormir. A minha mãe, ela já frequentou essas coisas e eu perguntei. E eu já tinha conhecido a Jesus. Já tinha frequentado uma igreja, a Universal, mas deixei porque eu era muito jovem. E quando eu via as pessoas falando em línguas, eu olhava para mim e via-me como um pecador, que não era digno de estar ali. Então, o inimigo queria me arrastar. Mas eu disse não. E o meu não me trouxe para cá, para a cidade de Fortaleza. E aqui eu me reconciliei com Cristo através da minha irmã por parte de pai. Frequentei ali a igreja dela. Depois eu fui me firmando aos poucos. Eu entreguei o meu cordão, o meu oricário, que eu era membro da igreja messiânica, né? Quando eu vim para cá, cheguei a frequentar ainda umas reuniões lá na igreja, mas depois eu peguei o oricário e como eu me converti, eu entreguei o pastor. Então, meu querido, busque a Deus, porque enquanto a vida é esperança, não deixe o inimigo te jogar para baixo, na tristeza, na melancolia, achando que sua vida não tem sentido. Deus tem uma resposta. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te ama. A Bíblia diz que pode o nosso Pai nos abandonar, mas Deus jamais nos abandona. Talvez você não tenha o amor de uma mãe, talvez você não tenha o amor de um pai, mas quero dizer para você, aquilo que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Deus te ama. E por amor a você, Ele entregou o Filho dele como sacrifício por nós, miseráveis pecadores, indignos de pronunciar o nome de Jesus, indignos de entrar no céu. Mas Jesus veio, se entregou, derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado, entregou a sua vida por nós e levou o meu e o seu pecado. Agora você só tem que entregar a Ele a vida. Só tem que se arrepender dos seus pecados e deixar que Ele faça a obra de regeneração, de transformação na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Ajude, se inscreva no meu canal, ajude este canal aí a crescer aí adiante, porque você se inscrevendo, você vai estar me motivando a trazer mais vídeos, a buscar mais coisas interessantes para você, para a edificação da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor e Deus te abençoe em nome de Jesus.